Bom, vamos lá, vamos falar de reforma íntima. A reforma íntima ela é um processo de mudança interior que faz com que os seres encarnados eles tenham pensamentos e ações que os levem a emanar boas energias e que os levarão ao tratamento do espírito, que contribuirá com sua saúde. Então se inscreva aqui em nosso canal. Vamos lá, qual é o conceito que nós falamos de saúde? A Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades, ou seja, nos leva ao estado de bem-estar, que é a situação agradável do corpo e do espírito, que nos dará tranquilidade, conforto e satisfação. E para falarmos sobre preceitos espíritas, é necessário nós revermos algumas conceituações importantes para o seu entendimento. E um dos conceitos é o do fluido vital, o que nós chamamos também de princípio vital, e que é uma forma modificada do fluido cósmico universal. E ele é o elemento básico da vida. E Kardec escreveu no livro A Gênese que pela morte o princípio vital ele se extingue. De fato é a existência ou não do fluido vital que distingue um corpo vivo de outro sem vida. A diferença entre uma árvore viva e um pedaço de madeira, ela é justamente a presença desse fluido vital na primeira e sua ausência na segunda. E outro conceito é do termo fluido cósmico universal ou fluido universal. Esse termo foi primeiramente usado pelo magnetizador Franz Mesmer e estudado na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, em 1857. A definição de fluido cósmico universal, segundo o livro, que há dois elementos gerais no universo, que é a matéria e o espírito. O espírito, sim, é acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria, eles constituem o princípio de tudo o que existe, que é a Trindade Universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, que é por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. E embora de certo ponto de vista seja ilícito classificá-lo com o elemento material, porque ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. E esta colocação entre o espírito e a matéria é fluido. Como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. E esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, sendo
o agente de que o espírito ele se utiliza é o princípio, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Segundo a doutrina espírita, tal matéria é extremamente sutil e encontrando-se em todos os pontos do universo, possibilitando assim a origem de matérias diversas, inclusive mais densas. Agora, passado os conceitos, nós vamos ver que os Espíritos nos falam sobre a importância do homem encontrar nele mesmo suas más condutas e suas tendências inferiores, para nelas trabalhar a fim de colher os frutos de sua boa vontade e sua disciplina ante as provações e a responsabilidade enquanto espírito encarnado e de progredir moralmente. Com isso, temos então a missão de todas as vidas. A evolução espiritual, ela demanda caridade para com as imperfeições alheias, o que talvez seja o ato mais difícil atualmente. Nós vivemos uma época em que erros não são perdoados e mágoas, elas são eternizadas. Não temos nenhuma responsabilidade sobre como os outros lidam com alguma situação, mas temos o dever de lidar com esta situação da melhor maneira possível. Sendo caridosos e buscando na dúvida o nosso maior exemplo de homem de bem, que seria Jesus, e se pensarmos como o mestre agiria na situação em que estamos nos deparando agora, a resposta pode ser a solução que tanto nós buscamos. A reforma íntima não é uma conquista que se forja da noite para o dia. Ela demanda tempo, boa vontade, disciplina e um esforço incessante de nossa parte. Muita resignação e luta contra nossas próprias tendências inferiores e principalmente estar vigilante para seus defeitos e ter foco na tarefa de se melhorar. A outra cabe somente a ele mesmo buscar a própria reforma íntima. A nós, a responsabilidade é somente sobre as nossas atitudes. Vamos lembrar, e lembre-se você mesmo, que é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais e a mais clara demonstração dos seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior, que seu espírito abraça, e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres é a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar. É o arquiteto de suas aflições e também o destruidor de suas oportunidades de elevação. Esse é você mesmo.
Como espíritas, nós ainda temos uma vantagem, que é o esclarecimento. Sabemos o porquê e o como de tudo que vivenciamos, o que nos facilita ter o entendimento e a resignação necessária em tantos casos da nossa vida cotidiana. Nós podemos entender as antipatias naturais e o atraso alheio, a grosseria e a brutalidade de outros irmãos que podem estar vivendo situações que não possuem. Talvez o melhor equilíbrio necessário para vivenciá-las. Nós sabemos reconhecer em nós mesmos também nossas imperfeições, que nós somos imperfeitos. E reconhecendo-as, podemos trabalhar de forma mais proativa para tentar corrigi-las. Temos tanta informação trazida pelos espíritos benfeitores que fica difícil, apesar da nossa natureza imperfeita, querer responsabilizar outros por nossos próprios fracassos e deméritos. Essa é a visão da doutrina espírita. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos.